Conheça nossa protagonista, uma mulher de 35 anos que sobreviveu a um grave acidente de carro. À beira da morte, ela inesperadamente se aventurou em um reino além da vida, desvendando segredos surpreendentes sobre a natureza humana e os verdadeiros motivos por trás dos atos mais hediondos de violência. Será que desvendar os mistérios do pós-vida poderia revelar os recantos mais obscuros da motivação humana? Nesse espaço etéreo, ela encontrou revelações impressionantes que desafiaram tudo o que sabemos sobre moralidade e mal. Quais verdades chocantes ela irá desenterrar sobre a mente de assassinos? Inscreva-se agora para percepções que podem mudar sua perspectiva para sempre. E curta este vídeo para mergulhar mais no suspense. O acidente atingiu como um raio. Em um momento, eu estava dirigindo para casa, o sol lançando um brilho quente pelo vidro do carro, e no seguinte, eu estava envolta num amontoado de metal retorcido e vidro estilhaçado. O tempo parecia torcer e alongar. Eu lembro da sensação de ar sufocante escapando dos meus pulmões em pânico. Estava caindo na escuridão. Um vazio profundo que o caos rodopiante não conseguia penetrar. Então, enquanto esses momentos aterrorizantes se desenrolavam, algo mudou dentro de mim. Eu me senti elevada, gentilmente me desligando da turbulenta realidade abaixo. Flutuando acima do meu corpo, lá estava eu, uma observadora, impotente, mas estranhamente liberta. Eu conseguia ver os movimentos frenéticos dos primeiros socorristas, seus rostos marcados de preocupação, mas eu não estava mais presa pelo medo ou dor. O caos desvaneceu em um silêncio sereno, me envolvendo em seu abraço. Naquela quietude, meus sentidos se aguçaram, elevados por uma clareza surreal. Podia sentir o calor da luz, um brilhante farol que cintilava além das minhas percepções terrenas. Ele me puxava, uma força convidativa que me incitava até atravessar um limiar, uma linha que eu não tinha certeza se queria cruzar, mas que me sentia irresistivelmente atraída. À medida que me aproximava, a luz pulsava em ritmo com meu coração, preenchendo-me com um sentimento de paz que contrastava fortemente com o caos que acabei de deixar para trás. O que me aguardava quando flutuei acima do meu corpo? Aquela pergunta pairava em minha mente, pendendo entre o maravilhamento cósmico e o medo existencial. O atrativo daquela luz prometia respostas, maior compreensão sobre a vida, a morte e tudo o que está entre eles. A cada instante, sentia isso pressionando os limites da minha consciência, sussurrando segredos do universo que eu ainda não compreendia. Naquele momento crucial, suspenso entre dois mundos, me preparei para abraçar o que estivesse além, sabendo que do outro lado do medo havia uma revelação que poderia mudar tudo o que penso que entendo sobre a vida. No momento em que cruzei para a luz, uma profunda sensação de paz me envolveu, lavando cada pingo de medo que eu carregava. Era como se eu tivesse finalmente chegado em casa depois de uma longa e árdua jornada. Ao meu redor, seres etéreos começaram a se materializar, suas formas irradiando brilho que parecia dançar com a própria essência do universo. Eles não eram apenas figuras de luz, irradiavam calor e compaixão, convidando-me a adentrar mais fundo nesse reino de existência. Conforme me aproximei, senti uma familiaridade intoxicante em sua presença, como amigos esquecidos que me conheciam a vida toda. A compaixão deles era palpável, envolvendo-me como um abraço gentil, acalmando os resquícios das minhas ansiedades terrenas. Percebi então que esses seres não eram meros espectadores. Eles eram guias, cada um ressoando com uma energia que vibrava em uma frequência que eu nunca antes experimentei. A comunicação deles era profunda, porém simples, transcendendo os limites da linguagem. Eu não ouvi palavras. Em vez disso, senti emoções profundas na minha alma. Uma onda avassaladora de amor, sabedoria e compreensão inundou meu ser. Naquele momento, memórias vieram à tona. Imagens da minha vida, tecidas com fios intrincados de alegria e tristeza. Os guias pareciam se deleitar com minhas experiências, convidando-me a aceitá-las sem julgar. Foi uma revelação extraordinária, sentir o apoio inabalável deles enquanto refletia sobre minhas escolhas e os caminhos que tinha percorrido. As perguntas que eu tinha enterrado profundamente no meu coração vieram à tona. Por que escolhi essa jornada? Que lições estavam escondidas em todas as memórias dolorosas? Eles não respondiam diretamente, mas com sentimentos profundos de empatia,
como se estivessem me permitindo explorar essas perguntas através do olhar do meu próprio coração. E se esses seres soubessem de você de formas que você nunca imaginou? Eu me perguntei naquele espaço sagrado. Cada pensamento que eu tinha parecia ecoar na vastidão ao meu redor, atraindo os guias para mais perto, suas presenças se tornando ainda mais vibrantes. Eu me perguntava quantos tinham estado onde eu estava agora, sentindo o conforto de uma compreensão tão divina. Foi uma experiência profundamente íntima, como se eu estivesse descascando as camadas da minha alma na frente daqueles que me conheciam antes mesmo de eu começar minha jornada nesta vida. No entanto, eu também sentia um mistério mais profundo. Verdades mais profundas espreitavam além dessas figuras resplandecentes. Cada guia parecia guardar um pedaço de conhecimento que estava fora do meu alcance, me tentando com a possibilidade de percepções que poderiam alterar minha compreensão da existência em si. O ar crepitava com potencial e minha curiosidade se tornava insaciável. Quais segredos eles guardavam? Enquanto eu ponderava sobre sua verdadeira natureza, um senso de urgência começou a surgir dentro de mim, insinuando revelações sobre não apenas minha vida, mas o próprio tecido do que significa ser humano. Ansiava por desvendar os fios cuidadosos de propósito tecidos na tapeçaria da minha existência, e enquanto eu estava lá, cercado por luz e amor, sabia que a jornada estava apenas começando. Os sussurros da minha experiência ressoavam com uma verdade que eu ainda estava para compreender completamente, e em algum lugar naquela luz etérea, respostas aguardavam, ambas assustadoras e esclarecedoras, prontas para guiar meus próximos passos neste território inexplorado do pós-vida. E se você pudesse sentir a dor por trás de cada crime, naquele momento transcendente, enquanto a luz me envolvia, encontrei-me mergulhado em um turbilhão de imagens vívidas, cada flash revelando a dura realidade dos motivos humanos que muitas vezes passam despercebidos. Parecia que eu estava vivenciando a vida pelos próprios olhos daqueles que haviam cometido o inimaginável. O primeiro entendimento me atingiu como uma onda gigante. Fiquei sabendo que os criminosos costumam agir a partir de um lugar de dor e medo profundos. Nesse espaço surreal, podia sentir a tristeza tecida em suas escolhas. Senti seus corações doloridos e o peso de seu trauma pressionando, sufocando os lampejos de luz que uma vez os guiaram. A urgência de seu desespero se grudou ao meu espírito, tornando dolorosamente claro que cada ato de violência não era simplesmente uma manifestação de maldade, mas sim um eco, uma ondulação oriundo de uma tapeçaria intrincada de sofrimento pessoal. Encarei a terrível realidade de que, por baixo de camadas de raiva e hostilidade, estavam as almas machucadas de indivíduos que lutam com experiências que ninguém deveria ter que suportar. Rostos apareciam diante de mim, cada um gravando uma história que falava muito sobre suas lutas. Jovens abandonados, crianças negligenciadas e adultos esmagados pelo peso das expectativas, às vezes até pelas próprias mãos. Tornou-se evidente que essas ações, por mais horrendas que possam parecer, eram frequentemente pedidos de ajuda, um grito primal das profundezas do desespero. Eu conseguia quase ouvir seus silenciosos apelos reverberando em minha consciência, pedindo compreensão ao invés de condenação. Naquele espaço sagrado, compreendi, realmente compreendi, a força destrutiva da dor não reconhecida e não curada. A clareza dessa revelação me fez refletir sobre as consequências de nossos julgamentos. Quantas vezes negamos a humanidade daqueles que cometem atos indizíveis, rotulando-os apenas como monstros? Senti a necessidade de me aprofundar nesta revelação, para desafiar as próprias bases de como a sociedade percebe o bem e o mal. À medida que as realizações continuavam a se desdobrar, soube que isso não era simplesmente uma exploração da mentalidade criminosa. Era uma jornada de compaixão. Sentir sua dor foi transformador. Dobrou minha compreensão do certo e do errado para uma forma mais complexa. Até onde a compreensão pode alterar nossas percepções do mal? Essa pergunta permaneceu como uma melodia assustadora, convidando-me a continuar sondando as profundezas da natureza humana. Cada revelação abriu a porta para perguntas que exigiam respostas, instigando uma profunda mudança na narrativa. Fiquei me debatendo com as implicações desta nova compreensão, sabendo que a empatia tem o poder de remodelar a maneira como navegamos pelas complexidades morais da vida.
Ao sentir essas profundas realizações, senti como se estivesse à beira de uma vasta paisagem espiritual, repleta de luz e sombras. Era um lugar que espelhava o paradoxo da natureza humana que há tanto tempo ponderava. Naqueles breves momentos além da vida, senti o peso do amor e a acidez do ódio entrelaçados dentro da existência. Percebi que a verdadeira transformação exige que confrontemos nossos impulsos mais sombrios. Negá-los é viver em um mundo definido pela ignorância e pelo medo. Mas reconhecê-los é afirmar nosso direito de nascimento como seres complexos, capazes de profunda empatia e compaixão radical. Lembro-me da sensação de flutuar, suspensa entre os reinos da vida e da morte, como se tivesse recebido um lugar na primeira fila para o grandioso teatro do universo. Naquele espaço, pude ver, ainda que brevemente, como cada alma, aquelas que amam e aquelas que ferem, teciam suas histórias em uma narrativa humana compartilhada. Senti suas dores, seus desejos, seus arrependimentos e suas vitórias. Percebi que a empatia não é apenas uma emoção, é uma conexão profunda que alimenta o entendimento e promove o crescimento. Ao refletir sobre essas experiências, uma profunda convicção se enraizou em mim. Compreendi que ser verdadeiramente humano é abraçar a totalidade de nossa natureza, não apenas as partes polidas que mostramos ao mundo. Nossas sociedades muitas vezes celebram a luz, mas é o reconhecimento da escuridão dentro de nós que tem o potencial para o verdadeiro progresso. A natureza humana incorpora tanto a luz quanto a escuridão, percebi. Um conceito encapsulado na grandiosa tapeçaria da existência que testemunhei. Essa dualidade, outrora temida, tornou-se agora uma fonte de força, despertando em mim um sentimento de responsabilidade em transmitir esta mensagem aos outros. Senti-me impelida, quase como se guiada por forças invisíveis, a entrar no mundo e compartilhar essas lições. Meu coração doía por aqueles lutando em solidão, acorrentados ao seu próprio desespero ou ignorância, enquanto carregava essa verdade. Envisionei um mundo curado pela empatia, onde ousamos olhar nos olhos de nossas adversidades e reconhecer nossa humanidade compartilhada. Ainda assim, senti um inchaço de preocupação. O que essa realização significaria para o nosso mundo? Incitaria mudança ou inflamaria o medo? A pergunta permaneceu em minha mente como uma nota não tocada, deixando-me com uma sensação de urgência. Encontrei-me à beira de algo monumental, uma profunda exploração do próprio tecido da moralidade que nos une a todos. Ao me readaptar à vida cotidiana, a magnitude dessas perspectivas muitas vezes parecia avassaladora. Eu lutava com as sombras escondidas na sociedade, os impulsos de raiva e ódio refletidos nas notícias do dia a dia e as dificuldades daqueles ao meu redor. Eu entendia as complexidades das experiências pessoais. Eram como peças de um quebra-cabeça que contribuíam para a imagem maior do labirinto moral da vida. Cada pessoa possui o potencial para o bem e para o mal, mas no seio desse potencial reside a oportunidade para a redenção e transformação. Ficou claro para mim que compartilhar essas lições era minha nova vocação. Imaginei conversas que pudessem reduzir lacunas de entendimento e promover conexões alicerçadas na empatia. A inspiração era palpável, me impelindo a compartilhar as experiências que eu encontrara além da vida, para tecê-las no tecido da nossa existência compartilhada. Então, enquanto eu me posiciono nesse precipício de descoberta, convido você a refletir sobre a sua própria percepção acerca da dualidade humana. Como o reconhecimento dos nossos impulsos mais sombrios pode não apenas elevar a nossa compreensão, mas também incentivar uma mudança societal para a empatia? Juntos, podemos explorar essas nuances e desvendar os mistérios da nossa experiência humana compartilhada. Ao me readaptar à vida diária, por vezes me sentia oprimido pelo peso do que sabia. As memórias persistiam, não como ecos distantes e vagos, mas vívidas e próximas, como sombras que dançavam logo fora de vista. Havia tanto assombro quanto pavor dentro de mim. O assombro das possibilidades que mal conseguia entender, e o pavor da escuridão que existe dentro da humanidade. Era como se eu tivesse sido agraciado com o acesso a uma câmara oculta de verdades, expondo motivos e vulnerabilidades que não podia mais ignorar. A cada dia que passava, a experiência começava a se acomodar numa compreensão profunda, que transformou a minha perspectiva sobre a vida, a morte e as escolhas que fazemos.
compreendi que o verdadeiro entendimento vem de se colocar no lugar do outro, mesmo da alma mais sombria. Esta lição tornou-se uma bússola que me guiava através de um mundo repleto de mal-entendidos e medo. Assim como eu tinha vislumbrado o intricado tecido de motivos por trás de atos cruéis, reconheci que a empatia era o fio que poderia nos unir, transformando isolamento em conexão. No entanto, uma questão me assombrava, ecoando no fundo da minha mente e convidando ao desafio. E se o entendimento dos motivos por trás do crime puder modificar a nossa abordagem à justiça? Acredito que, promovendo uma compreensão mais profunda da experiência humana, procurando além da superfície das ações e explorando os motivos que as impulsionam, podemos criar um sistema de justiça que enfatize a cura em detrimento da punição, a empatia em vez da retribuição. Esta ideia não é meramente abstrata. É um chamado à introspecção, conclamando todos nós a reavaliar nossos papéis na sociedade que moldamos. Na esteira das minhas revelações, decidi advogar por essa mudança, compartilhando o que aprendi e incentivando outros a se juntarem a mim nessa viagem. Se acredita no poder da empatia e compreensão, curta este vídeo e junte-se a mim na disseminação da conscientização. Juntos, podemos criar um movimento que desafia suposições e transforma vidas ao priorizar a compaixão, mesmo diante da destruição. Obrigado por se unir a mim nesta jornada. Lembre-se, o caminho para essa compreensão começa com uma única pergunta. Até a próxima, mantenham vossos corações abertos e vossas mentes curiosas.